Shalom Adonai para todos. Bom, pessoal, nós vamos continuar agora o estudo dos 613 mandamentos e hoje nós vamos estudar o mandamento de número 6. Bom, qual é o mandamento de número 6? Mandamento de número 6, apegar-se aos sábios como forma de apegar-se a Deus. A mitzvah de número 6 do Sefer HaMitzvot é o mandamento divino de juntarmos-nos e associarmos-nos com os homens sábios, de estar sempre em sua companhia, de unirmos-nos a eles e a seguir seus caminhos através de toda forma possível de companheirismo, comendo, bebendo e fazendo negócios, com a finalidade de assim assemelharmos-nos a eles quanto às suas ações e de acreditar nos conceitos ou princípios verdadeiros expressos através de suas palavras e vidas. Bom, a fonte para esse mandamento na Torá é Devarim 10:20 e Devarim 11:22. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e a Ele te chegarás. Que no hebraico, é grudar, colar, e pelo seu nome jurarás. A outra fonte, Devarim 11:22, é: porque se diligentemente guardardes todos os seus mandamentos, que vos ordeno, para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, ou seja, colar, grudar. Então, a fonte para o mandamento que devemos nos apegar aos sábios está nesses dois versículos, em dois capítulos de Devarim. Vamos para a explicação por que está nesses versículos. Disseram os sábios do judaísmo: será possível um ser humano apegar-se a Deus? Essa pergunta está no Ketuvot 111b. Afinal, está escrito em Devarim 4:24: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Logo, o sentido é nos ensinar que devemos se achegar a Deus através das pessoas que o Eterno tem levantado na terra para transmitir a sua palavra, que nos ensina como devemos nos aproximar dele. Então, a ideia é: como Deus ele é um fogo consumidor, habita na luz inacessível e é impossível o homem vê-lo e permanecer vivo, como é que nós podemos grudar em Deus, se achegar a Deus? Então, a conclusão dos sábios do judaísmo é que é possível através da forma como ele se revela ao homem. E ele tem usado, por exemplo, Moisés para revelar a sua lei, a sua vontade, a lei que transmite parte do seu caráter, parte do seu ser, e outros profetas, outros sábios. Então, no judaísmo, uma forma de se apegar a Deus, de buscar a Deus, de colar em Deus, é colando naqueles que representam Deus na terra, os que foram escolhidos e chamados por Ele, como os profetas, para ensinar as pessoas que são seus discípulos a servirem ao Eterno. No Taná, nós temos uma história muito interessante em 2 Reis 2, do 1 ao 2, verso 4, 6 e verso de 9 a 11. Vamos à leitura. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então nós observamos aqui Eliseu e Elias, o seu profeta maior, e Elias pedindo para que ele ficasse em determinado lugar, porque ele ia entrar em Betel. Mas Eliseu ele tem uma resposta que: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Verso 6: Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui,
porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Então, por 3 vezes, Elias pede para que Eliseu esperasse, ficasse em determinado lugar. Mas o que é que nós observamos? Por 3 vezes a resposta é a mesma, né? Ele responde: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então, Eliseu está cumprindo este mandamento de se apegar aos sábios, aos profetas, aqueles que são seus discipuladores, seus professores. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho, né? Então observamos nessa história que Elias não sobe aos céus em um cavalo de fogo, carruagem de fogo, mas em um redemoinho. O cavalo de fogo com a carruagem de fogo, a finalidade deles era separar um do outro, porque na vida desses homens existia o cumprimento desses mandamentos de buscar a Deus através do ensinamento do profeta, sendo discípulo dele. Então Eliseu estava determinado a não se apartar de Elias para que ele pudesse receber porção dobrada do espírito de Elias. Então ele estava tão junto que foi necessário o Eterno enviar carros de fogo para separar um do outro, e à medida que o carro separa um do outro, então Elias é levado ao céu no redemoinho, né? Então fica aí a dica: não abra mão do seu profeta, não abra mão do seu pastor, não abra mão do seu líder, aquele que lhe instrui, que te aproxima mais de Deus, que vela por sua alma, para que você possa ter ensinamentos espirituais e possa crescer espiritualmente na presença do Eterno. Bom, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, nós temos, por exemplo, o Mashiach e Yeshua, quando ele chama em Marcos 1, do 14 ao 20. O texto diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então a proposta do discipulado de Yeshua era fazer com que eles fossem pescadores de homens, ganhassem almas, fizessem discípulos. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus, seguiram após Yeshua. Então nós observamos que Yeshua chama agora os seus discípulos para irem após ele, os quais iriam cumprir também esses mandamentos de não se apartar do Senhor por nenhuma razão, por motivo nenhum. Eles iriam agora deixar a presença do Mestre, né? Então o ministério com eles começa nessa chamada e termina em Mateus 28:19, quando diz: portanto, ide e fazei talmudim em todas as nações em meu nome, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Nós temos aqui o Novo Testamento hebraico, que é a tradução. Veja que o Mashiach, Yeshua, quando ele ascende aos céus, ele dá a ordem para que seus discípulos fizessem outros discípulos dele, né, para ele, em nome dele, e sendo assim propriedade dele. E esses discípulos, né, recebendo essa ordem, saem pelo mundo afora fazendo discípulos. Perdura para os nossos dias, trazendo-nos o entendimento que nós precisamos cumprir esse mandamento de nos apegarmos, né, aos sábios, como se
como forma de apegar-se a Deus, de se aproximar de Deus, porque eles irão nos ensinar. Então, no verso 19, portanto, de fazer Talmudim, né? Talmudim, discípulo, ou da palavra Talmud, ensino, né? Então você observa que o judeu, ele diz, com 5 anos de idade, ele estuda a Torá, né? Dos 10 para os 13 ele estuda Talmud, e o menino, ele com 13 anos, ele faz o Bar Mitzvah, que é filho do mandamento, e a menina com 12 anos, né, Bat Mitzvah, que é filha do mandamento, e vai aprendendo não só Torá, Navim, Ketuvim, que é o Taná, mas também Talmud, se tornando discípulo, né, de um rabino para aprender os ensinamentos. O nosso rabino é Yeshua, ele é o nosso ensinador, e é dele que nós aprendemos, através dos seus ensinamentos, como viver, e também não só aprendemos, mas passamos esse ensinamento para outros que também querem ser seu discípulo. Que o Eterno abençoe a todos. Guardem o mandamento de número 6, apegar-se aos sábios, como forma de apegar-se a Deus. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua. Fiquem todos na Shalom.